E aí, tudo bem? Eu sou Vinícius Vieira, eu sou guitarrista. Talvez você tenha me visto no curso de manutenção de instrumentos musicais aqui da Music Dot, mas hoje a gente vai falar sobre história da música. Nesse curso, a gente vai ter uma ideia do que foi a música e dos passos dela, da música ocidental, entre o século XV e o século XIX. Apesar de parecer pouco tempo, muita coisa aconteceu nesse período, que é o que a gente vai ver nesse curso. Então você vai ver nesse curso, basicamente, os principais movimentos dessa época, que foram Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo e como eles se desenvolveram e transitaram de um para o outro nessa época. Nessa aula, a gente vai falar sobre o Renascimento. Antes da gente começar a falar sobre música de fato, é interessante a gente entender o que foi o Renascimento para a história. Já no século XIV, a Igreja Católica já vinha em declínio e a música secular estava cada vez mais em alta, mas a partir do século XV, um movimento filosófico ficou em ascensão em toda a Europa, que era o humanismo. Basicamente, a ideia que norteava o humanismo era o antropocentrismo, que via o homem como centro do universo. Nesse conceito, ele dava mais atenção à racionalidade, à dignidade, ao comportamento do homem e como ele afetava o meio. Agora, já na música, os tratados de harmonia de antigamente, como os de Boécio e os de Cleônides, já começavam a ser refutados, porque como a polifonia estava muito em alta nessa época e novas possibilidades eram exploradas, aqueles tratados de antigamente já não eram mais o suficiente. Antes da gente falar de música, é importante a gente entender quais foram os principais acontecimentos históricos desse século. Então vamos lá. No ano 1504, teve a escultura de Davi, feita por Michelangelo. Em 1509, Henrique VIII é o rei da Inglaterra. Em 1517, Martinho Lutero expôs as 95 teses, o que deu início à Reforma Protestante. Esse acontecimento, acho que de todos, é um dos mais importantes desse século, porque ele vai nortear não só a história, quanto a música em toda a Europa. Mas continuando, no ano 1530, Copérnico lançou o seu livro Da Revolução das Órbitas Celestes, o que também influencia um pouco essa ideia de antropocentrismo. No ano 1558, Giuseppe Zarlino lança De Institutione Harmonici, ou seja, é um novo tratado de harmonia agora para atender às necessidades da época. No ano 1572, teve o massacre de cristãos protestantes em Paris, e no ano 1594 é lançado Romeu e Julieta de Shakespeare. Agora sim, falando de música, é importante a gente entender a primeiro momento que, diferente dos primeiros séculos de música, essa época ela é marcada por muitos registros, então a gente tem uma facilidade um pouco maior de achar notação musical da época, como você vai ver ao decorrer das aulas, e registros musicais mesmo, de vídeos, de áudios. Então essa parte, esse período da história, a gente consegue exemplificar um pouco melhor. Mas agora falando sobre música de fato, não tem como a gente falar de Renascimento sem falar de um dos nomes mais importantes desse período, que foi Josquin des Prez. Aqui a gente tem uma das centenas de obras de Josquin des Prez. Como a gente pode ver, esse é um Kyrie eleison, que no latim significa Senhor, tende piedade. O Kyrie é uma das músicas tocadas em um dos momentos da missa. Então a gente já consegue perceber aqui que Josquin des Prez ele não escrevia apenas música profana, mas também sacra. E como a gente pode ver seguindo a partitura, a polifonia dele era muito variada e bem distribuída entre as quatro vozes do coral. Segundo Lutero, ele era o pai dos compositores, um músico do nosso tempo. Ele foi um músico realmente muito influente. Ele era cantor e compositor e atuou em várias esferas na música sacra e profana, sendo cantor na Capela de Milão, membro da Capela Papal de Roma. Ele atuou também na corte de Luís XII na França. Ele foi maestro de capela na corte de Ferrara e ele teve um cargo alto na Catedral de Notre Dame. Então, só pelas áreas que ele atuou, já dá para entender que ele foi um músico muito influente. Ele compôs cerca de 200 obras entre música sacra e profana, e dá pra gente falar que ele foi o divisor de águas entre a música da Idade Média e o Renascimento, devido a alguns aspectos de contraponto, de composição e de virtuosismo. Esse aqui é um ponto interessante. Até então, a gente não tinha esse conceito de músico virtuoso, né, que tinha uma exímia técnica e tudo mais. Claro que, conforme a gente estuda na história, tem muitos músicos que realmente tinham muita técnica, que eram exímios instrumentistas, mas o virtuosismo começou a ser tido como um conceito a partir do Joaquim des Prez.
Bom, agora a gente vai falar sobre um dos gêneros mais importantes do Renascimento, que foi o madrigal renascentista. Foi a partir dele que, pela primeira vez na história, a Itália se tornou uma referência musical na Europa. Até então, os centros musicais eram França, Alemanha, às vezes Inglaterra. A Itália tinha uma certa expressão, mas nunca foi de fato o principal centro musical da Europa. E foi a partir do madrigal renascentista que a Itália começou a ter uma certa notoriedade. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, madrigal. Esse nome ele é um pouco famoso. E como você pode ver no outro curso, a gente também fala de madrigal, só que a diferença é que aquele madrigal do século XII e XIII, ele pertencia ao Trecetto italiano. Agora, esse madrigal renascentista ele é completamente diferente. Basicamente, a gente pode dizer que a única coisa que esses dois madrigais têm em comum é o nome. Porque o madrigal do Trecetto italiano, ele era uma música composta sobre poemas, né, que tinham estrofes de 2 ou 3 versos, e as estrofes eram ligadas por ritornelos, no caso, refrões. Agora, esse madrigal renascentista não, ele é completamente diferente. Primeiro, que ele não tinha ritornelos, ou seja, era uma composição sem refrão, e ele era feito em cima de poemas curtos, que falavam sobre amor e sátiras e tudo mais. Completamente diferente daquela ideia do madrigal da Idade Média. Grandes compositores de madrigais renascentistas da época, a gente pode dizer que foram todos italianos, como Claudio Monteverdi, que foi o maior deles, Orlando di Lasso e Carlo Gesualdo, como você pode ver no vídeo a seguir. De novo. Agora vem uma curiosidade interessante. Apesar de grande parte da música do século XV e XVI ser de polifonia vocal, o interesse pela prática instrumental aumentou consideravelmente a partir do Renascimento, por um fator muito simples. A partir dessa época, começaram a ser feitos livros instruindo as pessoas a tocar determinados instrumentos. Ou seja, a prática só aumentou porque tinha como ensinar, as pessoas tinham como aprender a tocar os instrumentos. E aí a gente começa a refletir. A prática vocal, ela só era enorme porque era passada literalmente no boca a boca. Não tinha como você exemplificar, você não precisava de métodos para ensinar as pessoas a cantarem as liturgias, as músicas profanas e tudo mais. Agora, para a prática instrumental, como era algo que demandava mais tempo e mais instrução de quem ia ensinar, então não era tão comum, mas a partir do Renascimento, com esses livros, ficou mais fácil a procura pela prática instrumental. Outra coisa importante sobre os instrumentos é que a partir dessa época, eles não eram mais instrumentos singulares, eles tinham famílias. Por exemplo, assim como existe a família de instrumentos de cordas friccionadas, que conta com violino, viola sinfônica, violoncelo e contrabaixo, você tinha famílias de instrumentos para outras classes também. Você tinha para cordas, você tinha para sopro, você tinha até para percussão. E o que é que mudava de um instrumento de cada família para outro? Basicamente, a tessitura. A gente pode ver esse exemplo na prática com vozes. Você já deve ter ouvido falar em corais, né, muito popular, que você tem nas vozes femininas soprano, mezzo-soprano, contralto. Nas vozes masculinas, tenor, barítono e baixo. O que muda de um para o outro é justamente a altura que aquelas vozes conseguem cantar. A mesma coisa acontece nos instrumentos. Por exemplo, uma flauta doce soprano, ela contempla notas mais agudas em determinada região. Uma flauta contralto já é uma região um pouquinho mais grave. Uma flauta tenor, mais grave ainda. Flauta baixo, mais ainda. Contrabaixo, mais ainda. É a partir desse conceito de tessitura que a gente constitui essa ideia de famílias. Por que surgiu essa necessidade? Porque às vezes o compositor escrevia uma música que tinha determinada nota, mas aquele instrumento não conseguia alcançar aquela nota, ele simplesmente não tinha aquela nota. Mas para manter a ideia do timbre, era necessário um outro instrumento daquela mesma família que tivesse o mesmo timbre, mas alcançasse aquela nota. Foi a partir daí
que surgiu esse conceito de famílias de instrumentos. Bom, e quais eram os instrumentos mais populares da época? Além daqueles instrumentos da Idade Média, surgiram outros que eu vou falar para você e deixa eu até consultar aqui porque são muitos instrumentos. Então a gente tinha a família das flautas doces, as charamelas, que é como o oboé, né, aquele que parece o clarinete e tudo mais. Tinham os crumhorns, os korthäuts, como você pode ver aqui nas imagens, flauta transversal, surgiu nessa época, o clavicórdio, o trombone, a bombarda e tinha também a viola da gamba. E uma curiosidade interessante, por que chamava viola da gamba? Porque o músico apoiava na gamba, na coxa, na perna. Inclusive, a viola da gamba é a precursora do violoncelo, onde, em alguns casos, o músico até apoia um instrumento na perna mesmo para tocar. E por fim, a gente teve dois instrumentos que foram muito importantes no Renascimento. O alaúde, que na verdade surgiu lá no século XI, trazido pelos árabes, já era utilizado, mas ele só se popularizou aqui no Renascimento. E a vihuela, que é um instrumento espanhol, na verdade a gente pode dizer aí que é o pai do violão. Uma outra coisa que é interessante a gente perceber é que muitos desses instrumentos que a gente usa na atualidade não praticamente surgiram nessa época, mas eles foram se desenvolvendo ao passar do tempo. Por exemplo, lá na Idade Média a gente tinha um instrumento que era o saltério, que era uma espécie de instrumento de corda martelada. Depois virou o clavicórdio, que depois virou o cravo, que depois virou o piano, que é o que a gente usa hoje. Então é interessante a gente perceber como os instrumentos foram se moldando com o passar do tempo para atender a necessidade dos executantes e dos compositores. Mas isso não significa que esses instrumentos deixaram de ser utilizados. Ainda se acha, hoje em dia, muita música medieval, né, feita nos dias de hoje, mas músicas compostas naquela época. Basta você dar uma procurada no YouTube ou em outro canal que você encontra músicas feitas com esses instrumentos que eu citei aqui na aula de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, curiosidade ou até mesmo quiser acrescentar algo no assunto, manda lá no fórum que eu vou estar disponível para te responder.